Rio Grande do Sul atingiu nesta quarta-feira, dia 29 de abril, o marco de 50 mortes pelo novo coronavírus, um indicativo de que o patógeno avança pelas cidades daqui. Na mesma data, o governo estadual apresentou dados da segunda etapa da pesquisa EpiCovid-19, liderada pela Universidade Federal de Pelotas e que trata sobre a doença nos municípios gaúchos. O estudo revela que existe um infectado a cada 769 habitantes e, para cada diagnóstico da doença, existem 12 não notificados. Ao todo, 15 mil pessoas já teriam contraído o novo coronavírus. A estimativa de letalidade é de 0,33%. No episódio de hoje do Direto ao Ponto, vamos apresentar os resultados dessa pesquisa. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Durante a apresentação dos dados do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite dedicou uma de suas primeiras falas para prestar homenagem e solidariedade a familiares de vítimas de Covid-19. O meu pesar, meus sentimentos aos brasileiros e aos gaúchos que perderam os seus familiares, amigos para este vírus. O Brasil ontem atingiu uma marca simbólica que foi ter superado os casos da China, né? Com um número de mortes muito expressivo, que nos faz certamente ter esse sentimento a ser expressado aqui e ressaltar ao povo gaúcho, pelo qual nós nos responsabilizamos. Nós vamos continuar trabalhando forte aqui para proteger a vida, proteger a saúde dos gaúchos. A segunda rodada da pesquisa sobre presença de anticorpos foi realizada com 4.500 pessoas no último final de semana. Ela ocorreu em 9 cidades, a maior de cada região do estado, totalizando 31% da população gaúcha. Nessa amostragem participaram os municípios de Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Uruguaiana. Foram 500 cidadãos de cada um deles. Do ponto de vista estatístico, aqui é importante ressaltar para as pessoas que depois você coloca o peso desta cidade na extrapolação dos números, ou seja, na representação do resultado que você teve, você coloca essa cidade com maior peso no momento que se faz o resultado final, né? Então a amostra ela é representativa de cada uma das cidades e você extrapola a população de acordo com o peso que tem cada uma das regiões, na verdade, que essas cidades estão representando, né? Os resultados foram apresentados pelo reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. O epidemiologista destacou que trata-se de uma iniciativa de 12 instituições de ensino e que não há nenhum relato na literatura científica de uma região com um estudo de tendência como este. Nós fizemos 4.500 testes, tivemos 6 testes positivos. Então, a estimativa da população com anticorpos é de 0,13%. A gente inclui ali um intervalo de confiança, então pode variar de 0,05 a 0,29. Isso representa um infectado a cada 769 habitantes do estado do Rio Grande do Sul. E há estimativa, então, de que existam no momento da pesquisa ao redor de 15 mil pessoas com anticorpos, ou seja, que já tiveram exposição ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Se a gente olhar o intervalo de confiança, esse número pode variar de 5.600 até 32 mil pessoas, mas a melhor estimativa que nós temos é essa, de 15 mil. Sumarizando, então resumindo os resultados, para cada 1 milhão de habitantes do Rio Grande do Sul, a gente estima que existem 1.300 infectados, dos quais 108 acabarão notificados, e para cada notificado no Rio Grande do Sul, existem ao redor de 12 não notificados. Na primeira fase da EpiCovid-19, estimava-se que existia um infectado a cada 2.000 pessoas. Tendo os resultados da segunda, uma das interpretações pode ser a de que o número de casos triplicou. Pedro Alau explicou que essa visão deve considerar que as margens de erro se sobrepõem, de forma que não há diferença estatisticamente significativa entre o percentual de casos entre as duas análises, embora, obviamente, seja possível observar que há uma tendência de aumento de casos. Esses são os lugares onde foram identificados os 6 casos. 3 em Porto Alegre, 1 em Pelotas, 1 em Santa Maria e 1 em Canoas. E na nossa metodologia, há a previsão de que no caso em que a gente identifica uma pessoa positiva, a gente testa os familiares que moram na mesma casa dessa pessoa. Então a pessoa 1, o caso 1 de Porto Alegre, morava com mais uma pessoa em casa. Essa pessoa então fez o teste e deu positivo também. O caso 2, também de Porto Alegre,
morava com outras 5 pessoas em casa. Uma delas estava ausente, mas as 4 demais pessoas que moravam naquela casa fizeram o teste e todas também deu resultado positivo. O terceiro caso de Porto Alegre morava sozinho, então ninguém mais fez o teste. O caso de Pelotas morava com mais 2 pessoas, foi feito o teste nessas 2 pessoas, uma deu positivo e uma deu negativo. O caso de Santa Maria morava com mais uma pessoa, essa pessoa fez o teste e deu positivo. E o caso de Canoas morava com mais 4 pessoas, 2 delas deram positivo e 2 delas deram negativo. Ou seja, entre os familiares das pessoas que testaram positivo na nossa pesquisa, 12 fizeram o teste, dos quais 9 tiveram resultado positivo. Isso nos passa 2 mensagens. Primeiro, confirma que o teste funciona, ou seja, o baixo número de positivos é realmente porque a infecção ainda está no estágio inicial no estado. E segundo, confirma que há uma transmissibilidade alta no ambiente domiciliar, o que já era esperado devido às informações que se tem de outros tipos de pesquisa sobre a transmissão domiciliar do vírus. Sob a estimativa de letalidade em 0,33%, o epidemiologista afirmou que é um número baixo, mas fez considerações acerca do valor. A gente faz questão de destacar, com muita ênfase, que a letalidade varia muito com a idade. Essa estimativa de 0,3% na população como um todo, ela não é a mesma na população de 60 anos ou mais, é bem maior. E mesmo essa letalidade aparentemente baixa de 0,3%, ela é muito relevante na população. Se a gente pegar um estado com 11 milhões de pessoas, se todo mundo fosse infectado, nós teríamos uma letalidade aí muito maior do que a gente gostaria de ter, e a gente gostaria de não ter nenhuma letalidade aqui no estado. Então, não dá para interpretar essa letalidade baixa como uma validação de, olha, vai tudo voltar ao normal imediatamente. Certamente, esses cuidados que estão sendo tomados no governo do estado e nas prefeituras, eles precisam ser redobrados e de maneira nenhuma a baixa letalidade pode ser interpretada como um sinal verde para que a vida volte ao que era antes do coronavírus. Vai demorar muito tempo para que as nossas vidas possam voltar exatamente ao que eram. O reitor da UFPEL também destacou que foram feitas comparações com estudos populacionais semelhantes realizados na Áustria, com 1.500 pessoas, e na Islândia, com 2.283. No primeiro país, a incidência ficou em 0,3%, e no segundo em 0,6%, enquanto no Rio Grande do Sul, eu lembro, ficou em 0,3%. Assim, a Lau defendeu a qualidade dos testes usados no estudo nacional. Assim como existem diferentes marcas de aparelhos para medir pressão arterial, por exemplo, ou diferentes marcas de balança, existem também diferentes marcas que vendem testes para avaliar anticorpos. Esse teste que a gente está usando na pesquisa, ele foi submetido já a 4 estudos de validação e em todos esses estudos os resultados foram muito bons. Então esse teste ele apresenta quase nada de falso positivo, então a estimativa é no máximo 1% de falsos positivos, e ele apresenta 15% de falsos negativos, que percentual bem razoável. Então, no máximo, 15% de falsos negativos na amostra. Um dos pontos que chama atenção na pesquisa diz respeito à cidade de Passo Fundo, vice-líder de casos e óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Contudo, no estudo, nenhuma das 500 pessoas avaliadas estava contaminada. Passo Fundo tem 200 mil habitantes. Então, quando tu tem uma prevalência da população com anticorpos tão pequena, não é surpreendente que numa amostra de 500 pessoas, que é o que nós temos em cada cidade, não seja sorteada nenhuma pessoa que deu positivo. A gente fez analogia ontem, numa conversa com o governador, que isso é um pouco parecido com aquela pesquisa eleitoral, o governador esperando nunca estar nesse local, aqueles candidatos que têm uma intenção de votos abaixo de 1%. É óbvio que numa pesquisa eleitoral, com candidatos com percentual de votos estimado tão baixo, é possível que num total de entrevistas não tenha ninguém que diga que tem intenção de votar naquele candidato. A nossa margem de erro da pesquisa ela é muito menor quando a gente trata o estado como um todo do que quando a gente trata as cidades isoladamente. Se nós quiséssemos fazer uma pesquisa para saber o percentual da população com anticorpos em Passo Fundo, a gente não trabalharia com 500 pessoas em cada fase, a gente trabalharia com um N maior. O objetivo dessa pesquisa é o Rio Grande do Sul. Então, não é uma grande surpresa, isso acontece
de forma bastante comum em situações similares em que a infecção é tão baixa. E a credibilidade da pesquisa seria prejudicada se o teste não fosse capaz de detectar o anticorpo. Esse seria o problema. E todas as evidências que nós temos é que o teste está funcionando muito bem. A gente faz validação e o teste acerta quase sempre. A segunda fase da pesquisa indica que aumentou o número de pessoas que saem de casa diariamente. No primeiro turno de entrevistas, 20,6% dos participantes iam para as ruas todos os dias. Agora, o percentual subiu para 28,3%. Isso se traduz no movimento que tem sido observado em várias cidades do estado, até mesmo em algum caso com aglomerações. Já o percentual de quem fica em casa o tempo inteiro caiu, de 21,1% para 18,3%. A gente tem esse dado porque para as prefeituras é muito importante conhecer esses dados para cada cidade incluída na pesquisa. Mas a gente vê, por exemplo, que Porto Alegre é a cidade que menos tem gente relatando sair diariamente de casa. E as 3 cidades com resultado mais alto são Ijuí, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul. Essas são as 3 cidades em que 1/3 da população relatou na nossa pesquisa esse final de semana que tem saído de casa todos os dias. O governador Eduardo Leite comentou esses dados e explicou como eles vão influenciar no modelo de distanciamento social que será imposto no Rio Grande do Sul. Nós estamos observando ainda, na nossa avaliação, uma forte adesão ao distanciamento. Eu acho que a pesquisa mostra justamente que mesmo que atividades comerciais tenham sido abertas, dada a possibilidade de abertura, a população continua saindo apenas para atividades essenciais, é isso que foi ali dito. Com algumas alterações entre alguns municípios, né? Mas isso é também o que acusa os nossos dados das informações digitais, né? Dos aplicativos que temos que nos ajudam a entender qual é a adesão das pessoas ao distanciamento. No período anterior ao distanciamento, cerca de 17%, 15% a 20% da população ficava em casa, segundo este levantamento, que apura se o celular não saiu da região onde está a casa. Agora tem girado sempre ao redor de 40%, 50%, nos finais de semana, a cerca de 60% a permanência das pessoas. Então, ou seja, o comportamento, e isso não se observou mudança depois de ter sido possibilitado aos municípios a abertura do comércio. Então, ainda há bastante adesão, observando, isso tem sido muito a razão do sucesso do estado do Rio Grande do Sul, na média nacional abaixo, né, do número de casos dos outros estados, na velocidade com que se evolui também o número de casos no Rio Grande do Sul, abaixo da velocidade observada no Brasil, da média brasileira. Então a gente tem observado esse sucesso e agradece aqui a população que tem aderido a essa recomendação. A liberação controlada de atividades é porque nós projetamos ter que conviver por longo tempo com as medidas de distanciamento e, portanto, elas vão precisar ser equilibradas com atividades econômicas, porque se torna impossível, como eu tenho dito pelo efeito colateral que tem esse tratamento do distanciamento, nós temos uma convivência com esse tipo de distanciamento por longos meses, né? As pessoas precisam minimamente ter condições de sustento, atividade econômica precisa acontecer com todas as restrições. E é por isso que esse novo modelo de distanciamento vai apurar, segundo, a velocidade da disseminação do vírus numa região e a capacidade hospitalar que ela tem e também o risco de contágio que cada atividade econômica tem e a sua relevância econômica para o Estado. Por fim, a secretária de Planejamento, Lenin Lemos, destacou a importância dos dados científicos para o Estado organizar sua estratégia de combate à Covid-19. É um trabalho essencial, não só para que a gente possa acompanhar a real prevalência. O Estado tendo em vista uma dificuldade que é mundial, que é a realização de testes. A gente fez uma opção aqui usando a ciência da melhor forma para a tomada de decisão do governador, do governo, do gabinete de crise. É um estudo inovador, é algo que o Estado do Rio Grande do Sul saiu à frente, tem sido já benchmark, né? Tem sido uma referência para outros estados, inclusive outros países, e o Brasil, que já iniciou também o seu processo de elaboração
de uma pesquisa semelhante. Não é puxar saco, não, mas a gente tem um governador que governa com dados, governa com evidências, e que está olhando a melhor forma de se enfrentar uma pandemia, que é com cautela, mas também com muita ciência, com muita observação e com muito diálogo com a sociedade. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. O episódio teve na edição Pedro Bastos. Eu sou Eric Halpe. Até a próxima. Tchau, tchau.